Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos começar então a nossa primeira aula da Meta 5. Antes de eu dar continuidade ao conteúdo, vou fazer a correção das atividades complementares do capítulo 26, tá? Então, essas atividades aqui, ok? Questão 1. A questão 1, ela está pedindo para analisar as características do Brasil conforme o que o autor identifica no texto acima. Então, ele está falando da visão de um Brasil que existe uma grande diversidade de cultural e de aspectos físicos. Aonde que eu vejo a evidência dessa diversidade? Quando ele fala na quinta linha, identificar vários e grandes conjuntos regionais, que certamente não têm uma homogeneidade perfeita. Quer dizer o quê? Que existem características nas regiões do Brasil, porém, quando se analisa num todo, não existe distorções, ou seja, não existe uma diferenciação. O que isso está querendo dizer? Que o espaço geográfico nacional permite diversas formas de regionalizar, ou seja, posso estar regionalizando esse território conforme os aspectos físicos como relevo, hidrografia, vegetação e clima. Eu posso dividir ela conforme hábitos alimentares e culturais. Posso fazer uma regionalização conforme a incidência de imigrantes, de povos nativos, africanos. Então, existe uma infinidade de possibilidades de regionalizar o território brasileiro. Questão 2. Está falando da questão da exploração da Amazônia a partir da década de 60. Importante observar ali o detalhe onde ele fala no parágrafo, já na segunda coluna, passível de qualquer manipulação por meio do planejamento realizado à distância ou sujeitos a propostas de obras faraônicas. O que ele está querendo dizer? Que esse território vai sofrer iniciativa do governo. Por que manipulação? Porque é uma decisão tomada à distância, não é uma decisão que surgiu a partir de núcleos da população regional. Ela vem de uma visão maior para ser aplicada. Um exemplo disso é a construção da Transamazônica. Então, o que está falando ali? Está se relacionando à questão das iniciativas governamentais para promover o desenvolvimento dessa região. Questão 3. Tem um mapeamento fazendo a regionalização do Brasil em Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. De qual tipo de regionalização ou quem fez essa regionalização? Nós estamos falando da regionalização feita pelo geógrafo Milton Santos em 4 Brasis, em que respeita os limites do Estado e utiliza as características dos processos de globalização para regionalizar o território. Então, a resposta certa da 3 é a A. Aprofundar. Questão 1. Está falando de imigrantes que vieram para o Brasil através da aquisição, do ganho ou da compra de pequenos terrenos, pequenas propriedades agrícolas, tá? Que vai ter uma estrutura social que vai abranger principalmente a classe média e a iniciativa privada, ok? E depois ele fala que essa região é um maior crescimento quando comparada às regiões de ocupação mais antiga. Aonde que você vai ter um avanço desse crescimento representado, principalmente na região sudeste e região sul, que vai caracterizar a regionalização como centro-sul. Então, a letra B. As características da parte sul da complexo regional do centro-sul, povoadas no século XIX por alemães, poloneses e italianos. Então, é a vinda e a fixação desses povos. 2 do aprofundar. Falando da terceira revolução industrial, que vai ocorrer pós Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir dos anos 70 do século XX. O que tem ocorrendo nesse período? A industrialização do Brasil. Os ramos e a indústria começam a receber investimentos estrangeiros, principalmente com a abertura para a instalação das multinacionais. Sobre o assunto, é correto afirmar o quê? Resposta correta, a letra A.
né, que nessa fase do capitalismo os países tornaram-se cada vez mais vulneráveis aos interesses das grandes corporações. Isso quer dizer o quê? Que os países começaram a se tornar dependentes da economia gerada por instalação dessas multinacionais. No caso aqui do Brasil, das grandes montadoras, e posteriormente, pós a década de 80, vai ser muito marcado com a questão das privatizações. A 3. Está falando que a partir dos anos 70 existe um movimento de descentralização da indústria. Estendendo-se por vários complexos de áreas no Brasil, principalmente para áreas do Sul, Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. Qual fator geográfico contribuiu para o tipo de alteração na configuração territorial descrito no texto acima? O que a gente tem avanço a partir da década de 60? Primeiro, a gente tem os avanços da indústria em conjunto com a aquisição e o melhoramento da infraestrutura. A infraestrutura entra o quê? Vai entrar a questão das rodovias, ferrovias, comunicação, transporte e chegada de energia elétrica. Então a resposta certa é a E. Qual fator? Principalmente o desenvolvimento dos meios de comunicação através, primeiramente, do telégrafo, depois dos telefones e depois da proximidade com a sua indústria. Questão 4. Está falando um texto sobre um programa de subsídio com proposta de soluções de proteção ambiental que considera a melhoria das condições de vida da população e da redução dos riscos de capital natural. Então, que programa esse texto está se referindo? Reforma agrária e assentamentos rurais? Não, porque não existe a proteção das condições ambientais. Por quê? O assentamento e a reforma agrária é pegar terras que já foram desmatadas, que muitas delas estão improdutivas, e redistribuir para as famílias do MST que estão aguardando por terras. Reformulação do Código Florestal. Não é a reformulação, é um programa, ou seja, é uma proposta de um planejamento que vai desenvolver a região. Agenda 21. Agenda 21 é um instrumento de planejamento para tornar o país um país mais sustentável em todos os seus ramos, levando em consideração proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Não está ligado diretamente à questão do programa citado no texto. Então, do que ele está falando? De zoneamento ecológico econômico. Por quê? Porque essa região não vai ser explorada por pessoas de fora. Ela vai ser explorada de uma forma sustentável para melhorar as condições de vida das pessoas que habitam essa região. O que nós vamos fazer agora? Selecionei algumas questões do Caderno Mais para corrigir com você. A primeira questão que eu selecionei aqui é a questão 1 da página 15, que vai estar falando ali sobre um evento ocorrido no dia 11 de dezembro de 2011, no estado do Pará, onde houve um plebiscito para ouvir a opinião pública da região. Então, nesse caso, foi aprovada a divisão. É correto afirmar: a floresta amazônica passaria a receber um maior volume de recursos para sua conservação. Não, não é isso que está descrevendo no texto final, né? O estado de Tapajós apresentaria o maior número de terras indígenas e áreas de proteção? Sim, está retratando a demarcação de terras. Dentre os estados na região norte, Carajás apresentaria os maiores problemas ambientais decorrentes da mineração? Sim, tá? Então, questão 2 e 3, questão 6 está certa. Pessoal, detalhe, a questão da demarcação das terras indígenas no Brasil traz muita discussão, muitos pontos, fatores, vantagens e desvantagens. É importante lembrar que a região, expansão das fronteiras agrícolas pelo agronegócio para dentro da floresta amazônica, está atraindo muita gente para essa região em busca de oportunidades e melhores condições de se instaurar e estar explorando a região.
Então, além dos impactos sociais, os impactos causados às populações nativas indígenas que estão perdendo seu território. Os índios, eles precisam dessa floresta preservada para que eles possam continuar caçando e tirando os recursos naturais para que eles mantenham as suas comunidades, os seus aldeamentos com um subsídio de qualidade. Então, tem os impactos sociais, os impactos culturais, tem os impactos biológicos, perdas da biodiversidade, tanto de alimentos naturais, plantas, árvores, espécies, em geral vegetais, assim como as espécies animais. A perca da biodiversidade, você está perdendo território, vai ter menos animais, vai faltar alimento para esses animais. Mencionei também a questão 4. Que está falando ali, ó, se é possível identificar no Brasil vários municípios cuja urbanização se deve diretamente à expansão de fronteiras agrícolas modernas, formando cidades funcionais ao campo, denominadas cidades do agronegócio. Então, quando tem a expansão dessas fronteiras, tem a criação de novos polos para fazer a circulação do mercado interno. Então, qual é a resposta certa referente a esse conteúdo? Questão A, que fala sobre a expansão da fronteira agrícola moderna e a criação das cidades do agronegócio, ocorrência a partir da década de 1970. O que a gente tem? A partir da década de 60, começa o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Com a Revolução Verde, mecanização do campo, a mão de obra passa a ser substituída por máquinas. Tem a saída em massa de pessoas, principalmente do Nordeste para São Paulo, onde está sendo desenvolvida a indústria. Década de 70 já começa a sentir os impactos desse êxodo rural na economia. Ou seja, tem um melhor aproveitamento da produção, mas um aumento de desemprego de pessoas do campo. E a partir da década de 70, existe um programa de impulsão do agronegócio. Então, é feita a abertura de áreas agrícolas no Cerrado, áreas agrícolas no Mato Grosso, na região do Pantanal. Então, a expansão dessas fronteiras agrícolas modernas, elas se refletem a expansão dessas áreas de produção agrícola. Questão 9, sobre regionalização. O que precisa que o indivíduo determine para que ele possa fazer uma regionalização? Primeiro de tudo, ele tem que estipular os critérios. Quais vão ser os critérios utilizados para essa regionalização? São eventos históricos? São fatores culturais? São fatores físicos, vegetação, relevo, hidrografia, clima? Então, precisa se determinar quais são os critérios. A partir do esclarecimento de quais os critérios que vão ser utilizados, aí sim você começa a mapear e fazer a descrição dessa nova forma de regionalização. A questão 10. Está mostrando ali uma possível forma de regionalizar o globo terrestre. O que ele utilizou de critério para fazer essa regionalização? Observem lá, vermelho, desertos, baixa precipitação anual. Verde, regiões úmidas, alta precipitação anual. Então, ele utilizou da questão da incidência de chuvas, da questão da umidade presente no ar para fazer a regionalização desse território. No caso aqui, ele pegou o território do planeta inteiro, né? Outra questão que eu separei para falar ali foi a questão 13. Ele está falando um texto ali apontando a complexidade da cidade de São Paulo. Então, como que a gente sabe que ele está falando de São Paulo? Tem ali, ele fala do Rio Tietê, fala do Rio Pinheiro, fala do Espigão Central, ele fala da Avenida Paulista, tá? Então, ele está abordando a diversidade e a grandiosidade da cidade de São Paulo. Então, ele está abordando os sítios urbanos da parte da cidade de São Paulo. É como se fosse feita uma regionalização de várias áreas, formando uma nova forma de regionalizar. Questão 20. Está falando sobre a primeira divisão regional oficial do Brasil, estabelecida em 1942 pelo IBGE. Sobre a proposta da regionalização desse período, afirmamos apenas que
Depois de 1942, o que, que a gente vai ter se a gente analisar? Questão A. Em 2007, o IBGE instituiu nova classificação, incluindo além das 5 regiões. Então, não foi feito dessa forma, né? Em 69, o IBGE estabeleceu uma forma de divisão baseada apenas em aspectos naturais. Também não consiste, né? Posteriormente, é lá em 2000 que vai ter a definição. Em 87, o IBGE propôs uma nova regionalização baseada somente nos aspectos socioeconômicos brasileiros. Também não. Em 2000, o geógrafo Milton Santos propôs a regionalização dividindo o Brasil em 4 regiões, que são os 4 Brasis, tá? Está correta. E a E está errada, apesar do ano e do período estar certo. O erro da questão E, o ano tá certo, o nome do geógrafo tá certo. Aonde tá o erro ali, ó? Complexos regionais, e não são complexos regionais, são complexos geoeconômicos, tá? Esse é o erro da questão E. Pessoal, então, o objetivo dessa aula era a gente fazer a correção, vocês perceberem aonde tem dificuldade, retomem os exercícios, façam com calma. Dessa forma, vocês já encerram o capítulo 26 e é uma forma de vocês estarem revisando o conteúdo. Vai sobrar um tempinho aí da aula de hoje, então aproveita, acessa um link onde eu já deixei a nossa diversificada. Lembrando, a nossa primeira diversificada, ela foi dividida em uma nota parcial, que foi a elaboração dos mapas mentais e das perguntas e respostas feitas lá antes da primeira prova, e os 7 pontos que seriam feitas em forma de cartazes, apresentações, estou deixando para posteriormente, quando a gente retornar às aulas. Nesse momento, vocês vão responder o quiz, perguntas bem simples para estar retomando o conteúdo. Na nossa segunda aula da Meta 5, nós vamos dar início à explicação do conteúdo do capítulo 27 e a região norte. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até a próxima aula. Um grande abraço e gratidão.